Astrofísico brasileiro ganha prêmio de espiritualidade. A pena é imposta pela justiça humana e a quitação com a lei de Deus. O ouvinte quer saber em que consiste o auto-perdão. Obra mediúnica mostra os problemas que envolvem a prática da cura espiritual. O sofrimento no mundo espiritual tem relação direta com a conduta na Terra? Livro do mês fala sobre a questão do suicídio. Ciclo de palestras da USE prossegue amanhã no CFEAC do bairro Araceli. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 30 minutos em Garça. E se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, www.uniradio.com.br. E também após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou mesmo por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. O programa é feito para o ouvinte. Os nossos telefones de contato são os seguintes. O fixo é o 34710700. Já os celulares são o da TIM 981792405. Já o da Vivo é 997-51-2397. O nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo, que é o 997-512397. E você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é o 17.400.000. Ou então nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. Atenção ao livro que nós vamos sortear daqui um pouco, ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem hoje, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. A Vingança do Judeu, do espírito J.W. Rochester, pela médium Vera Kizanovskaya. É uma obra mais lida do Conde Rochester, já que foi levada à televisão e ao cinema, e que relata a história que se passa nos meados do século XIX, quando um rico banqueiro judeu se apaixona por uma condessa cristã. A Vingança do Judeu é uma publicação da editora M, de Capivari. Ganhou o livro no domingo passado a nosso ouvinte Vilma Almeida, residente em Garça. Ligue até o meio-dia para o telefone fixo 34710700 ou então para os celulares 981-792405 e 997-512397. Você estará participando do sorteio do livro A Vingança do Judeu. E esta é a edição 2085 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação é Eliane e o Cláudio. Participações: Marco Antônio, Mares e Sônia. Na secretaria, Mares e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. O prêmio Templeton 2019 de Espiritualidade, obtido recentemente por Marcelo Gleiser, é importante para o Brasil na medida em que o físico brasileiro se coloca ao lado de grandes benfeitores da humanidade que obtiveram o mesmo prêmio, como Madre Teresa de Calcutá, o Dalai Lama e o Bispo Desmond Tutu. Muita gente, no entanto, pergunta o que tem a ver a física com a espiritualidade. Dá para entender por que Teresa de Calcutá, que tantos serviços prestou às populações desamparadas, que o Bispo Tutu e o Dalai Lama, que tantas lições de vida têm ajudado a promover a paz no mundo, sejam detentores desse prêmio.
Mas quanto a Marcelo Gleiser, que é um astrofísico, que, como astrofísico, pôde contribuir para ajudar o homem de nosso tempo a compreender que, além do mundo físico que percebemos, existe algo de sublime, de extraordinário e de divino que não conseguimos nem mesmo imaginar. É que o cientista em questão, apesar de atuar exclusivamente no seu estreito campo de pesquisa científica, vem reconhecendo que a ciência, por mais que tenha interferido no caminhar da humanidade, não pôde responder tudo e não pode saber tudo, não pode resolver todos os problemas humanos. Ela não consegue, por exemplo, levar uma mensagem de reconforto e paz às vítimas e refugiados de guerra, aos perseguidos e injustiçados de todo o mundo, e muito menos ao coração das mães que perdem seus filhos em massacres como o de Suzano. Que esperança pode a ciência dar a esses sofredores? Que consolo pode levar aos corações dos pais das crianças doentes, dos deficientes e rebeldes, das mães das vítimas e dos autores da violência? A verdade para a ciência se restringe à constatação de fenômenos e à compreensão dos mecanismos das leis da natureza que dizem respeito apenas e tão somente ao mundo físico em que vivemos. Ela abre 1000 possibilidades de aplicação dessas leis e na obtenção de tecnologia capaz de criar os aparelhos mais sofisticados que facilitam a nossa vida sobre a Terra, mas não resolve o problema da dor moral que abate o homem de nosso tempo. Nunca tivemos um período de tanta desesperança, de tanto desalento como este que estamos vivendo. A doutrina espírita, contudo, com pouco mais de 1,5 séculos de idade, vem dizendo desde o lançamento de sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, que a verdade, na sua mais ampla expressão, não é apanágio nem da ciência, nem da filosofia e nem mesmo da religião, mas de um conjunto amplo de verdades a que a evolução moral do homem poderá levar. Isso significa, na prática, que mesmo com o desenvolvimento da ciência, nós, humanidade, ainda não estamos preparados para compreender certas verdades. Nas leis de Deus, cada verdade vem a seu tempo, e é por isso que existem tantas crenças, tantas religiões, cada qual oferecendo uma fatia ou um aspecto de verdade para que todos sejam contemplados na medida de sua compreensão. Assim, quando falamos que o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião, estamos procurando mostrar que a doutrina codificada por Allan Kardec não se restringe a uma verdade pronta e acabada, mas caminha para a síntese do conhecimento humano. Ela veio demonstrar como o homem pode ter acesso à verdade sem a pretensão de que todos possam compreendê-la de imediato, até porque somos espíritos em diferentes níveis de evolução. Contudo, neste período de profundas mudanças, o tempo nos favorece o amadurecimento das ideias e dos sentimentos coletivos, estimulando o ser humano de um modo geral a perceber que a maior verdade que podemos alcançar ainda neste plano de vida é a que foi ensinada por Jesus, o amor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas e sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então às perguntas de hoje. Uma de nossas ouvintes comentou na semana passada sobre o julgamento dos réus acusados de assassinato no caso do menino Bernardo, no Rio Grande do Sul. Os réus, incluindo o pai e a madrasta, foram condenados a muitos anos de cadeia, disse ela. Mas essa condenação é da justiça humana. Será que, com isso, os culpados ficam quites com a lei de Deus? Ou eles poderão, assim mesmo, ir para a condenação eterna por terem matado uma criança indefesa? O assassinato do garoto trouxe muita indignação ao país e ao mundo. É um crime contra a humanidade.
Não há como se justificar nenhum tipo de assassinato, muito menos o de uma criança. Queremos acreditar que a justiça humana fez sua parte e que realmente foram condenados os que estiveram envolvidos neste monstruoso crime. Por isso, a sociedade precisa ter suas leis e saber aplicá-las com rigor e justiça. Mas do ponto de vista espiritual, nós não sabemos o que realmente está por trás dessa história. Não sabemos que tipo de envolvimento do passado reencarnatório tiveram entre si esses espíritos, que agora se reencontraram nesse episódio conturbado e sangrento. Ainda que Bernardo tivesse trazido pesadas culpas de vidas anteriores, o mal não deveria prosperar, e tampouco se manifestar com tanta violência. Os adversários do passado se juntam no presente para se reconciliarem e não para se conturbarem mais suas relações. Logo, não podemos subestimar a gravidade do mal praticado contra o menino Bernardo. O fato é que houve investigação sobre o caso, o processo correu por alguns anos e agora tudo se consolidou com as presenças condenatórias dos réus. Mas o que resta então? Como você disse, restam as contas perante as leis divinas. Como a lei humana não tem esse alcance, isto é, ela não pode penetrar nas causas passadas, evidentemente o que não ficar resolvido nesta vida será resolvido em outra oportunidade. Não há como ignorar a lei da reencarnação. Caso contrário, perante a lei divina, a morte brutal de uma criança não teria sentido e teríamos que pensar que Deus assim quis. Dentro da concepção espírita, no entanto, não existe condenação eterna para nenhum culpado. Todos somos espíritos imperfeitos em processo de evolução. Já cometemos inúmeros erros e já sofremos muito em decorrência desses erros cometidos. Mas Deus não exclui nenhum de seus filhos, caso contrário não seria o Pai de amor e misericórdia de que Jesus falou. Todos erramos e todos temos oportunidade de nos redimir de nossas culpas um dia. Bernardo, que foi vítima hoje, pôde ter sido algoz ontem, da mesma forma que seus algozes de hoje serão vítimas amanhã. É lei de ação e reação. A condenação, tanto quanto o céu eterno, seriam incoerentes com a justiça de Deus, qualquer que fosse o crime ou a violência praticados. Cada um responde pelos seus atos e limite de sua culpa, não mais que isso. Desse modo, caro ouvinte, o triste episódio que se desenrolou na vida desse menino vai se desdobrar em outros que virão por meio das reencarnações. Cada um desses personagens deverá encontrar-se consigo mesmo perante o julgamento de sua própria consciência. Não sabemos que desafios terão que enfrentar. Sabemos apenas que a justiça, na sua plenitude, de algum modo será cumprida, mais cedo ou mais tarde. Atenção, ouvinte, e você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, A Vingança do Judeu, do espírito J.W. Rochester, pela médium Vera Kizanovskaya. Use o nosso telefone fixo 34710700, ou então um dos celulares, o da Vivo, 997 51 2397, ou o da TIM, 981 79 2405. A mesma ouvinte da questão anterior ainda questionou: eu ainda não entendi o que é auto-perdão. Eu penso que se a pessoa fez uma coisa errada e depois se perdoa, ela vai fazer de novo. E se erra novamente, até quando vai continuar se perdoando? Esse auto-perdão não é uma desculpa para voltar a errar? Nesse sentido que você está usando, sim. Há pessoas que vivem pedindo desculpas por isso, por aquilo, aliás, por todos os deslizes que cometem, mas não se emendam e continuam usando de desculpas para ofender e ferir.
Essas pessoas ainda não têm consciência da gravidade de seus atos e pensam que suas vítimas poderão tolerá-las sempre. São imaturas, contumazes, insistem sempre no mesmo erro e não são capazes de reconhecê-los. Não é a esses casos, evidentemente, que se aplica o auto-perdão. Até porque o sentimento de culpa tem um papel importante em nossa vida, principalmente quando erramos conscientemente e depois de errar nos arrependemos para em seguida decidirmos reparar o prejuízo causado. Logo, o impulso que nos leva à reparação ou correção do erro cometido é o primeiro indício de que realmente houve arrependimento. O sentimento de culpa, portanto, decorre do arrependimento sincero pelo mal praticado, e ele é útil na medida em que contribui para a reparação do erro e para que a pessoa não volte a errar. No entanto, muitas vezes a culpa é exagerada e desproporcional ao erro, e nesses casos ela é intensamente perturbadora. Quando perturbadora, ela pode levar o culpado a sofrimentos inenarráveis e a atos extremos, como o suicídio, por exemplo, e pode causar enfermidades físicas e mentais. Na obra Nos Domínios da Mediunidade, encontramos o caso de um rapaz que chegou bêbado em casa e esbofeteou o pai. O pai, incapaz de revidar e já perdendo sangue pela boca, gritou ferozmente com o filho, gritando com todas as suas forças que o braço do rapaz secaria. Naquele momento, o filho agressor registrou na mente a maldição do pai e assim que tomou o bonde para fugir de casa e de si próprio, perdeu o equilíbrio e caiu sob as pesadas rodas do veículo, vindo a perder o braço. Ele sobreviveu por alguns anos, cristalizando em seu pensamento que a maldição do pai tivera a força de uma ordem, e por isso, quando desencarnou, recuperou o membro mutilado, a pender-lhe ressecado e inerte no corpo espiritual. Ou seja, com a mente subjugada pelo remorso, ele introjetou no próprio espírito a maldição recebida como uma arma que o atingiu em cheio. É assim que funciona o mecanismo da culpa em nossa mente. Desse modo, a culpa, cedo ou tarde, pode levar a pessoa a praticar as violências contra si mesma, mas este não é o melhor caminho para a libertação. Em outro livro, Missionários da Luz, André Luiz relata o caso de Segismundo, um espírito que, numa encarnação passada, assassinou seu rival na disputa do amor de uma jovem. Não há referência de arrependimento imediato por parte do assassino, mas também acabou cristalizado em sua mente o mal praticado. Quando já havia alcançado um nível considerável de evolução, é que a dor da culpa soou mais forte na sua consciência e ele decidiu quitar de uma vez por todas sua dívida para reconciliar-se com o adversário. Contudo, a essa altura, ele já era capaz de compreender que seria inútil pagar com sofrimento o que poderia fazer com afeto e devoção. Decidiu então renascer como filho de seu antigo rival, que ao lado da mulher que no passado fora o pivô do crime, agora os dois poderiam dele receber a compreensão e o amor que nunca lhes devotara. Trata-se de uma forma de auto-perdão, ou de reconhecimento de que Deus nos ama e sempre nos dá oportunidades de ajustamento às leis da vida. Diante de Deus, ninguém é tão mau que não mereça perdão. Desse modo, prezado ouvinte, quase sempre as doenças renitentes, os aleijões físicos e os distúrbios mentais graves que marcam dolorosamente uma vida, as mortes muito sofridas e as expiações coletivas que ceifam dezenas e centenas de vidas de uma só vez, envolvem aqueles espíritos que não conseguiram se perdoar pelo mal que fizeram no passado, e sendo assim, eles não encontraram um caminho mais suave, mas não menos eficaz de resolver seus conflitos de consciência, preferindo desferir o golpe contra si mesmos.
próxima questão é o Cristiano de Veracruz, que nos traz a seguinte questão. Peço esclarecimento da seguinte passagem do livro Trilhas da Libertação, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no capítulo No Calvário de Adelaide, na página 250. Chamemos ao caso que explicaremos efeito bumerangue. Quando se pratica o mal, atira-se algo na direção do futuro. Se são tomadas providências nobres, estas eliminam os efeitos da ação molesta que perde o impacto para a volta. Em caso contrário, o retorno é inevitável. Bem, queremos agradecer aqui ao Cristiano por mais esta participação, trazendo-nos desta vez uma questão muito apropriada ao momento que estamos vivendo hoje. Na verdade, esse livro de Manuel Filomeno de Miranda tem muito a ver com o desvio de médiuns que se dedicam às chamadas curas espirituais, como aconteceu recentemente com o médium João de Deus. Trilhas da Libertação, portanto, obra lançada há 24 anos atrás, trata do caso de um médium de cura, de nome Davi, que se propôs a fazer cirurgias, atraindo centenas e centenas de enfermos, principalmente aqueles que foram desenganados da medicina. É muito interessante que o autor relata o caso de Davi, um médium autêntico, quer dizer, um homem que era realmente portador da faculdade da cura, mas que acabou desvirtuando completamente a finalidade de sua missão. Davi era assistido por um médico estrangeiro que cometera vários crimes na vida anterior em nome da medicina, e que agora voltava do plano espiritual para se aliviar um pouco do sentimento de culpa que o perturbava. Hábil cirurgião, mas um espírito de poucos escrúpulos, ele se fazia acompanhar de outros especialistas tão perturbados quanto ele, que o ajudavam no atendimento aos pacientes que procuravam Davi. Convém lembrar que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, já alertara há 150 anos atrás que a mediunidade em si, ou seja, faculdade de se servir de intermediário dos espíritos, independe da moral do médium. Desse modo, o médium que tem uma boa conduta sempre conta com a presença de bons espíritos, e do mesmo modo, um médium de conduta duvidosa atrai espíritos que se afinam com a sua maneira de ser. A mediunidade, como outra faculdade humana qualquer, é apenas um instrumento que tanto pode servir para uma boa causa, como pode ser explorada pelos médiuns para outras finalidades. No caso em questão, Davi não era um homem em quem se podia confiar. Trazia consigo problemas de comportamento, ligados à parte financeira e a uma vida sexual pouco recomendável. Contudo, as pessoas portadoras de enfermidades, que nada conheciam de espiritismo, algumas sem perspectivas de cura pelos recursos da medicina, o procuravam na ânsia de se curarem. Na verdade, quando ficamos apavorados diante de um problema, nos tornamos emocionalmente fragilizados, perdendo inclusive a capacidade de discernimento para tomar decisões. Sendo assim, como em todos os lugares, o médium, que algumas vezes conseguia curas extraordinárias, atraía multidões. Vejam, caros ouvintes, que estamos falando de Davi, o médium do Dr. Hermann Gress, personagem central do livro Trilhas da Libertação, lançado em 1995, obra psicografada pelo médium Edivaldo Pereira Franco, que vocês devem ler para conhecer mais a fundo a questão. A atuação irresponsável do médium e dos espíritos que lhe davam cobertura nesse caso cessou com a interferência de espíritos benfeitores que providenciaram a cessão do domínio do Dr. Hermann, deixando Davi sem campo de ação. Em seguida, surgem vários problemas com o médium que, diante das circunstâncias adversas, durante uma crise de cólera, vem a desencarnar repentinamente. Bumerangue é um instrumento no formato da letra V,
que, quando atirado ao ar, numa determinada direção, seu movimento rotatório faz com que, ao atingir certa distância, ele volte com o mesmo ímpeto para as mãos de seu arremessador. No texto selecionado pelo Cristiano, o autor de Trilhas da Libertação compara nossas ações ao arremesso do bumerangue. Quando praticamos um ato mau, é como se estivéssemos arremessado um bumerangue para o futuro. Ele voará numa certa direção, mas chegando a determinado ponto fará o movimento de retorno e voltará para nós, mais cedo ou mais tarde, confirmando a mensagem de Jesus: aquilo que semeares, aquilo mesmo terás de colher. A doutrina espírita só se posiciona a favor da mediunidade quando ela é utilizada para fazer o bem desinteressado em favor do próximo. E fazer o bem sem alimentar qualquer interesse pessoal para nós ainda é algo difícil, tanto quanto para o encarnado quanto para o desencarnado. É por isso que a mediunidade de cura é muito difícil de ser cultivada dentro dos princípios morais ensinados por Jesus. E é por isso também que a doutrina recomenda que o médium não atue por conta própria, não seja alvo de atenção particular, para não cair na própria armadilha do orgulho, do egoísmo, mas um mero trabalhador entre os demais companheiros do Centro Espírita. Atenção, ouvintes, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, A Vingança do Judeu, do Espírito J.W. Rochester, pela médium Vera Crisanovskaya. Use o telefone fixo 34710700, ou então um dos celulares 997 51 2397 da Vivo, ou o celular da TIM 981 79 2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o sofrimento no mundo espiritual. A lei de Deus é perfeita e, portanto, justa. Não há efeito sem causa. Logo, tudo o que fazemos tem repercussão em nossa vida, boas ou más, agradáveis ou desagradáveis. Quer aqui, enquanto estamos encarnados, quer no mundo espiritual, depois da morte do corpo. As leis morais, ou seja, aquelas que afetam o espírito, seguem os mesmos princípios das leis físicas. Allan Kardec trata dessa questão no comentário que intitulou Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos, que segue à questão 256 do Livro dos Espíritos, fazendo a seguinte apreciação. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade, a todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos de sua vida espiritual, a partir do momento em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo para observar as mudanças que neles se operavam em ideias, em suas sensações, e sob esse aspecto os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos precioso.
Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho. Segue-se daí que os que sofrem, sofrem porque quiseram, e só de si mesmo podem se queixar, tanto neste como no outro mundo. Ora, Kardec então conclui que a nossa condição logo após o término desta vida será o fruto daquilo que aqui plantamos, e não poderia ser de outra forma, pois é assim que se manifesta a lei de justiça. A cada um segundo suas obras e não segundo a sua crença. Foi o princípio em que Jesus mais insistiu, ao notar que os homens de seu tempo, muito apegados à letra e à tradição oral, apoiavam-se numa fé inoperante, pois viviam em guerra religiosa e cada grupo queria ser melhor que os outros. Os judeus, por exemplo, grupo religioso a que pertencia, odiavam os samaritanos, vendo-os como hereges e blasfemadores. Um samaritano, entre judeus, corria o risco de ser atacado ou morto, tal ódio religioso que os separavam. Mas Jesus, para combater essa postura equivocada, deu pouco valor à fé religiosa. Preferiu enaltecer a crença num Pai, que ama todos seus filhos, independente da forma como o adoram. Judeu, samaritano, fariseu, saduceu, escriba ou essênio, todos são seus filhos. Por isso, em suas prédicas, Jesus sempre dava destaque a um samaritano, certamente o mais criticado, como aquele que fazia a vontade do Pai. Essa postura de enaltecer um samaritano é muito presente em várias passagens dos evangelhos, demonstrando que, independente da posição religiosa, a prática do bem, que é a manifestação do amor, deve ser o ponto de encontro de todos os seres humanos. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 por meio do rádio, sintonizando 1060 kHz dessa emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org, e o nosso telefone ou traga pessoalmente o seu recado. E chegou o momento da leitura, que hoje vai ser apresentado pelo Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Poderíamos estar falando de temas mais suaves e confortadores, mas, infelizmente, a necessidade nos obriga, muitas vezes, a descer de nossa comodidade pessoal para tratar de um assunto preocupante, mas, sobretudo, urgente. E um desses assuntos, hoje, é o aumento considerável da taxa de suicídio no Brasil e no mundo. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio no ano de 2016. Em média, um caso a cada 46 minutos. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. A diretora da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério de Saúde, Fátima Marinho, no entanto, estima que o número seja ainda maior. Em entrevista coletiva, ela citou um subdiagnóstico de 20% a mais. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. Esse quadro inquietante nos leva a buscar caminhos para a suavização do problema. Neste sentido, o Clube do Livro Espírita de Garça
decidiu trazer uma leitura esclarecedora para o leitor. Trata-se da obra romanceada que tem por título Por que eu decidi viver? Autoria de Frederico Salabini. Nesta história de sentimentos e conflitos, o autor nos aproxima do personagem principal através dos muitos desafios e acontecimentos inesperados que marcam sua vida. Fala de seus sonhos e de suas expectativas, de suas alegrias e de suas desilusões, do amor e do desprezo, da perda que tira os pés do chão, da fuga e do medo de tentar novamente. Por que eu decidi viver? Aborda a importância de se pedir ajuda no instante de desespero, no momento em que a pessoa não raciocina, e que falar e ser ouvida podem mudar toda a trajetória e o sentido de sua vida. Essa obra, portanto, tem tudo para ser útil para todos. Caro ouvinte, qualquer problema em relação à distribuição dos livros e mesmo em relação à qualidade das obras, gostaríamos de ser informados. Se tiverem que se comunicar conosco, entre em contato com Daniel pelo celular 98127-7775, repetindo 98127-7775. Muito obrigado a todos, desejamos um ótimo domingo e também uma ótima semana. Ciclo de palestras prossegue amanhã na Vila Araceli. Dando prosseguimento ao calendário do primeiro ciclo de palestras da USE, teremos amanhã, dia 8 de abril, às 20 horas, a palestra musicada dos irmãos Zanoli, que vem da cidade de Dracena para se apresentarem no CFEAC de Irmã Filomena de Vila Araceli, para o qual estão todos convidados. E no dia 15 de abril, na outra segunda-feira, Luiz Armando de Freitas Ferreira, de São Paulo, numa sessão de perguntas e respostas, estará se apresentando no Centro Espírita Caminho de Damasco. Já no dia 23, uma terça-feira, Edgar Miguel de Bauru falará na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio. E finalmente, no dia 24 de abril, uma quarta-feira, Marília Candeloro de Marília falará no CEPAC de Vila Rebelo. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, 178. Tem atividades diárias de aplicação de passes às 18 horas, menos na quinta-feira. As crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. E no horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. E as reuniões das palestras e estudos para o público realizam-se todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas. E nesta segunda-feira, às 20 horas, a atividade do Caminho de Damasco está suspensa para todos participarem da palestra no CFEAC, dentro da programação da USE. Já na terça-feira, às 19h30, leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. Já na quarta-feira, o estudo espírita para os iniciantes no conhecimento da doutrina, às 19h30. Já na quinta-feira próxima, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, o grupo de leitura, onde atualmente estamos lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, recebido por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mental de distribuição de mensagens de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Serviço esse atualmente coordenado pelo casal Luciane e Daniel Martins. E as atividades da evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todos sábados às 10 horas no Lar Meimei. As crianças a partir dos 4 anos podem ser encaminhadas pelos pais ou responsáveis e estão lá para atender as evangelizadoras Mariana, Vanderli, Heloísa, com a supervisão da Vândria e Silvia.
E ainda no Lar 66, no período da tarde, às 14 horas, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é conduzido por Tiago Gravatin. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Os jovens interessados são todos convidados e podem comparecer neste horário. Os programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando as interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca do Caminho de Damasco, que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até às 20 horas, nas segundas, terças, quartas e sextas. Nas quintas-feiras, sábado e domingo, o horário é das 17 às 19 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz hoje a mensagem da semana. Bom dia. O ser humano vem buscando ao longo dos séculos um rumo capaz de lhe oferecer a paz interior. A educação recebida não conseguiu lograr esse objetivo e ele permanece sem saber quem e para que veio. Essa busca incessante o tem conduzido a aceitar fórmulas simplórias e miraculosas de alegrias extemporâneas. Isso, na maioria das vezes, em nada tem contribuído para o seu aperfeiçoamento espiritual e ele permanece sem uma direção segura para seus ideais de felicidade. A solução definitiva para resolver essas questões humanas passa pelo conhecer-te a ti mesmo e pelo trabalho realizado no desenvolvimento das virtudes. Necessitamos entender que a felicidade depende do equilíbrio obtido pela conjunção razão-sentimento e que esses dois itens são os vetores de toda uma estrutura psíquica. O amai-vos e instruí-vos é condição primordial de todo o projeto de paz interior. Sem eles, jamais lograremos atingir um estado superior de espiritualidade. A proposta do livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, é oferecer subsídios para o autoconhecimento e para apontar alguns elementos educativos na área das virtudes humanas. Educação dos Sentimentos é fruto de vários seminários e cursos realizados em todo o Brasil e foi objeto de conferência no Congresso Espírita Mundial na cidade de Lisboa. Assim posto, almejamos que Educação dos Sentimentos seja aquela mão amiga para que você, caro leitor, saia do labirinto em que se encontra e que renove suas esperanças de felicidade e busque seu aperfeiçoamento. Esta obra é um convite para que sejam despertados os sentimentos da alma, para que se semeiem as estrelas do seu interior, porque amanhã, certamente, essas estrelas inconfundíveis de luz, brilharão como sinais do espírito renovado e educado que você certamente será, pela graça e pelo amor sublime de Deus. Venha, eduque-se. Até semana que vem. Conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro A Vingança do Judeu, do espírito Rochester, pela médium Vera Krisanovskaya, entre os ouvintes que nos telefonaram. E o livro sai para o nosso ouvinte Ariovaldo de Nicolai. Parabéns, Ariovaldo. Vem retirar seu livro aqui na portaria da Unirádio. Bem, ouvintes, obrigado pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando deste momento de reflexão e paz.
Já agradecemos a você agora que se comunicou conosco e a todos os que estão acompanhando nesta manhã de domingo. E para encerrarmos, vamos ouvir aqui mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.